O que é uma pessoa constante para você? Para mim, as pessoas mais constantes são aquelas que são mais adaptáveis. Eu ilustro isso com uma história que eu gosto muito. Em 1983, um australiano chamado Cliff Young, ele com seus 61 anos, descobriu que haveria uma prova de corrida na sua cidade, lá na Austrália. E ele simplesmente se inscreveu para a prova, só que não era uma prova de corrida de 1 km, 5 km, 10, 15, 20, nem 42. Era uma ultramaratona de quase 900 km de distância. E Cliff, um fazendeiro de anos de experiência, começou a sua corrida, não como os outros com tênis caros e roupas de marca, mas sim com botas de borracha, assim como você pode ver aqui nessa foto. E um macacão e botas de borracha para correr 900 km não parece ideal, não é? Mas ele se adaptou e acabou batendo o recorde da prova e ganhando a mesma prova. Algo completamente improvável, e eu particularmente gosto muito da entrevista que ele deu ao final, quando a repórter veio perguntar como é que ele tinha conseguido fazer esse tamanho feito de bater um recorde e ganhar a prova, mesmo estando em um macacão e botas de borracha. Ele disse: eu simplesmente não sabia que eu podia parar. Ele não sabia que podia parar, então ele ficou correndo durante todos esses dias seguidos e ele ganhou essa prova. Mas sabe, todo mundo riu um pouco dele, mas no final ele ganhou a prova. E isso me ensina uma coisa sobre adaptabilidade e sobre constância. A constância na vida não é sobre não desistir, não é sobre correr bonito, é sobre não desistir. A constância na vida é justamente isso. Quando a vida joga pra gente problemas, a gente não desiste, continua. Não é sobre as quedas, mas é sobre levantar e continuar correndo. Não é sobre parecer forte, mas sim sobre continuar firme no mesmo trajeto, mesmo quando ninguém acredita mais em você. Eugene Peterson, ele disse uma coisa muito interessante em seu livro. Ele disse assim: a vida cristã não é um sprint, ela é uma maratona. Talvez seja uma frase comum que você já ouviu antes, mas é uma verdade muito grande. A vida cristã ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma corrida de vida toda. Por isso, onde é que você está nessa corrida agora? Tem 3 lições que eu tiro dessa história de Cliff que eu gostaria de aplicar com você para falar sobre essa fé constante, essa fé que move montanhas se necessário for. Hebreus 11 fala sobre homens e mulheres que não desistiram, sobre homens e mulheres que tiveram uma fé inabalável, mesmo em tempos estranhos. Se você parar para pensar na história dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, nenhum deles teve momentos fáceis, mas todos tiveram uma fé forte. Eles não eram super-heróis, eles eram gente de carne e osso, com medo, dúvidas, falhas, mas eles escolheram mesmo assim crer no invisível e continuar na sua caminhada, continuar na constância. E é isso que os levou ao céu. Hebreus 11, verso 1 na minha Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, o que te sustenta não é o que você vê, é em quem você confia. E eu já te pergunto, em quem você confia, no que você confia? Porque se a sua força não está na palavra de Deus, confiando em Deus e no que Ele pode fazer, o que Ele já fez e o que Ele fará por você, a sua confiança vai estar em alguma coisa. Talvez no seu celular, talvez em relacionamentos. Mas o importante aqui é que essa substância da nossa vida, ela vem da onde a gente confia. Se eu confio na palavra de Deus e em Deus, eu tenho forças para continuar. Mas se as minhas forças estão baseadas, estão sustentadas em outras coisas, elas provavelmente vão falhar. Corrie ten Boom, ela falou uma coisa muito interessante. Ela é muito famosa, depois você pesquisa o nome dela aí na internet. Mas ela falou uma coisa assim, ó: a fé, ela vê o invisível, ela acredita no incrível e ela recebe o impossível. Afinal, essa é a fé, é acreditar no que muitas vezes a gente não vê, é a certeza de coisas que a gente não espera, é a convicção de que Deus vai agir independente de mim, das minhas circunstâncias, da minha realidade. Deus vai agir, por isso essa fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. Essa é a fé que nós precisamos ter. Mas sabe, a obediência nessa terra parece loucura, não parece? Não parece ser uma coisa maluca ser um cristão hoje em dia? Se você acha isso, comenta aqui embaixo. É fácil ou não é fácil ser um cristão hoje em dia? Não é fácil, gente, é difícil. Noé construiu uma arca em terra seca. Abraão subiu um monte com o próprio filho sem saber que um anjo ali iria parar ele. Daniel abriu a janela do quarto para orar, mesmo quando era proibido, sem saber o que aconteceria depois.
Hoje eu e você sabemos porque nós temos a Bíblia toda, mas aqueles homens não sabiam o que aconteceria com eles depois. Mas eles creram mesmo assim, eles continuaram mesmo assim. Por isso essa obediência muitas vezes ela parece loucura. Mas a fé que só obedece quando entende, ela não é fé, ela é conveniência. Se eu só obedecer quando tudo está claro para mim, quando tudo está mapeado, não é fé, gente, é conveniência. Essa fé ela precisa ir além, ela precisa crer no além, ela precisa crer no Deus do impossível. Se Deus abriu o mar, Ele vai abrir de novo. Se Deus ressuscitou pessoas, Ele vai ressuscitar de novo. E Deus tem essa capacidade, mas muitas vezes a falha está do nosso lado, a incredulidade está do nosso lado. Porque a constância na fé não é sobre entender todos os porquês, mas é sobre obedecer mesmo quando tudo parece irracional. Você tem coragem de obedecer quando as coisas não fazem sentido? Pelo menos para mim e para você? Porque para Deus Ele está vendo uma linha só, Deus vê o quadro todo. Mas eu e você estamos bem pertinho daquele borrão, aquelas pinceladas e tudo parece sem sentido olhando tão perto assim. Mas Deus está aqui atrás vendo o quadro todo e Ele sabe como essa história vai acabar. Mas nós precisamos ter ousadia na fé, constância, uma fé que vai além. Provérbios 3, versos 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se eu colocar a Deus e reconhecer Ele o lugar dele na minha vida, ou seja, o meu lugar na verdade nos planos de Deus, Ele vai endireitar as minhas veredas, Ele vai endireitar os meus caminhos, vai me colocar no caminho certo. Porque nessa vida só existem dois caminhos, o certo e o errado. O problema é que o errado parece fácil demais e a gente acaba indo por ele, enquanto Deus está aqui tentando nos endireitar, nos colocar no caminho certo, para que a gente rume à salvação, para que a gente vá rumo à salvação, para que a gente alcance essa salvação que Ele tanto quer. Porque a obediência a Deus é o caminho mais curto, preste atenção nisso, a obediência a Deus é o caminho mais curto entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. Obedecer a Deus sempre é a melhor coisa a se fazer, sempre é o lugar mais seguro para estar, debaixo dos planos dele. Porque, como diz Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e o resto Ele vai te dar. Porque quando a gente está cumprindo a missão, quando a gente está trabalhando, não há tempo para reclamar e Deus vai nos dando tudo o que a gente precisa ao longo do caminho e a gente vai aprendendo que a obediência é a melhor virtude desse século. Mas sabe, essa resistência, esse povo que estará firme até o fim, não anda sozinho. A gente não é feito para ter fé sozinho. Claro que a nossa salvação é individual, mas como disse Spurgeon, ninguém vai para o céu sozinho. Se eu penso que eu estou indo para o céu sozinho, é porque muito provavelmente eu não estou indo para lá. Então eu preciso me aliar de gente, eu preciso me acercar de gente que acredita como eu, de que vai para o mesmo lugar que eu, de que quer ir para o céu. Eu preciso de uma comunidade de fé. Mas sabe, essa constância na fé, ela não é sobre ser uma pessoa super-humana, é sobre andar junto com os meus colegas, com os meus amigos que vão para o céu. Em Atos, essa primeira igreja primitiva ali, ela cresceu não porque ela era uma estrela, uma coisa diferenciada, mas sim porque todas aquelas pessoas perseveravam juntas na oração. Todos eles tinham o mesmo propósito e por isso eles perseveravam. Como diz Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir de pão e das orações. Eles perseveravam em tudo que eles faziam e eles faziam juntos. É assim que a gente alcança a salvação, sabe? Quem tenta ser constante sozinho pode se esgotar, quem caminha com a igreja vai muito mais longe, se fortalece. Como diz um provérbio africano que eu anotei aqui, que eu gosto muito, ele fala assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Se a gente quer alcançar o céu, nós precisamos de gente. Gente precisa de gente e essas pessoas precisam de Deus. Deus está querendo abraçar todos os seus filhos em diversos rebanhos para alcançar a salvação conjunta, completa, sabe? Essa resistência, essa força, esse remanescente vem de estar enraizado em Cristo. A gente só é salvo estando enraizado em Cristo. A nossa fé só perdura se ela estiver enraizada em Cristo. O corpo, como diz lá 1 Coríntios, e Paulo fala tanto, o corpo só persiste se a sua cabeça estiver no lugar, e esse lugar é Cristo. A sua cabeça vai dar ordens para Ele, porque essa cabeça é Cristo. Eu só vou persistir como corpo de Cristo se eu estiver com os meus irmãos focados no mesmo objetivo e estiver com Cristo nos guiando a todos lá para o céu. João 15, 4 a 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. E você precisa entender isso, sem Deus
essa fé nunca vai ser constante. Sem Deus, essa fé nunca vai alcançar o impossível. Sem Deus, a nossa fé é falha, a nossa fé é fraca. Mas com Deus, como Ele mesmo diz, mesmo uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda é capaz de fazer o impossível. Sabe, Cliff Young, ele ganhou a corrida não porque ele tinha habilidades diferentes, mas ele ganhou a corrida porque ele não parou. Ele continuou. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Cliff não tinha a melhor técnica, nem o melhor preparo, nem os melhores recursos, mas ele tinha a melhor decisão: continuar. E talvez seja isso que você precisa saber hoje. Continue, persista, seja firme na sua fé até o fim. Fale para Deus hoje: olha, Deus, eu preciso de Ti. E você vai ouvir Ele te responder, porque Deus, Ele quer esses corações contritos, essas pessoas disponíveis para serem usadas, disponíveis para que Ele trabalhe em nós e nos ajude a alcançar o céu. O mundo hoje em dia aplaude quem começa bem, mas o céu aplaude quem termina fiel. E Deus quer isso para mim e para você, que a gente termine fiel, que a gente alcance o galardão, que a gente alcance a coroa da vida, para que quando a gente encontre o nosso Deus vindo nas nuvens do céu, Ele possa falar: seja bem-vindo, meu servo bom e fiel, vem agora para a parte que eu te preparei, porque você foi fiel até o fim, você guardou as minhas palavras até o fim. Ser constante é depender de Cristo até o fim. Ser constante na fé não depende de mim, depende do meu relacionamento, a minha abertura para o que Cristo vai fazer em mim. Ele vai operar essa constância na minha e na sua vida. Se você crê nisso, coloca aqui nos comentários constância, para eu entender que você assistiu esse vídeo até o fim e você entendeu de que Deus é capaz de operar tudo na sua vida se você se abrir para que Ele faça um milagre, para que Ele faça a diferença. Deus é capaz de fazer a diferença na minha e na sua vida se nós nos dispusermos a Ele. Você está disposto a fazer isso? Eu quero orar com você. Mas se você ainda não colocou aqui nos comentários, coloca aqui constância, para eu entender que você assistiu até o final, para eu continuar orando por você depois desse vídeo, para que você alcance essa fé e esse galardão que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, abençoe essa pessoa que está aqui comigo agora. Derrame, Pai, sobre ela as Tuas bênçãos, a Tua proteção e o Teu Santo Espírito, para que nós juntos possamos ter uma fé que move montanhas, uma fé que talvez mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda é capaz de fazer a diferença nesse mundo. Que o Senhor use essa pessoa para fazer a diferença na esfera que ela vive, na esfera que ela atua, e que ela possa alcançar o céu e que nós possamos juntos nos encontrar lá com o Senhor. Fica conosco, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para outros vídeos como esse, e eu te vejo no próximo vídeo.